Olá, boa noite para você. Está começando o Aparecida Debate, o nosso espaço semanal aqui na TV de Nossa Senhora para que você se informe e também forme a sua opinião. Hoje vamos falar de um assunto que está bem perto de toda a população, o trabalho científico aqui no Brasil. Há um aspecto alarmante nesta pauta. O orçamento público federal direcionado a pesquisas científicas caiu 60% entre 2014 e 2022, de acordo com dados do Observatório do Conhecimento. Os cortes começaram no início da crise econômica, ainda no governo da presidenta Dilma Rousseff, e continuaram nas administrações dos presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro. Estima-se que dezenas de bilhões de reais deixaram de ser investidos na área nos últimos anos. Cortes normalmente justificados pela necessidade de ajustes fiscais, mas que resultam num cenário de desmonte, segundo pesquisadores. Embora o impacto mais imediato desses cortes na ciência sejam para a vida acadêmica das universidades e dos pesquisadores, a redução de investimento em produção científica tem efeitos que chegam na sua vida cotidiana. Não acredita? A gente vai te mostrar que o desenvolvimento científico nacional está muito mais perto de você do que você imagina. E mais, quais são os outros desafios dos pesquisadores brasileiros atualmente? Como melhorar esses trabalhos e descobrir novos cientistas? Para nos ajudar a entender melhor esse tema e participar desse debate conosco, temos sempre a honra de receber dois convidados. Primeiramente, agradecendo a participação virtual de Antônio Costa Filho, ele que é coordenador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ele é doutor pelo Instituto Universitário Europeu e autor de mais de 50 artigos em revistas acadêmicas portuguesas e internacionais. Antônio, boa noite, viu? Obrigado pela participação com a gente. Boa noite, Guilherme, boa noite a Sônia, boa noite a todos que acompanham o debate pela TV Aparecida. É um prazer falar com vocês hoje. Estou à disposição. E a gente também tem a alegria de receber aqui presencialmente em nossos estúdios Sônia Guimarães. Ela é a primeira mulher preta no Brasil a ser doutora em Física e atua como professora de Física Experimental no ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Faz parte também da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Sônia, boa noite, viu? Obrigado pela disponibilidade. Boa noite. Eu que agradeço pelo convite, uma oportunidade maravilhosa. Muito boa noite. Boa noite aí da USP também. É uma alegria para a gente ter a participação de vocês dois, Antônio e Sônia, para falar desse tema que é muito importante e que teve uma evidência muito grande nos últimos anos, sobretudo naquele período da pandemia, né? A gente ouvia falar tanto sobre a necessidade de pesquisas, de trabalhos científicos, a gente ouvia falar muito sobre a valorização desses trabalhos no Brasil. A gente está falando de uma área bem específica, né, que é essa pesquisa voltada para a saúde, a biociência, mas o Brasil ele tem grandes trabalhos e grandes profissionais em tantas outras áreas, no desenvolvimento de tantos trabalhos científicos. Por isso, a gente quer falar sobre isso no programa e para deixar claro para quem está em casa, que às vezes quando a gente fala, né, cientista, parece algo muito distante da gente, parece que ninguém perto de nós tem chance de chegar a fazer um trabalho como esse e parece que isso não impacta na nossa vida, mas não é bem assim não, viu? E sobre isso a gente quer então ter a ajuda de vocês, primeiramente para a gente falar um pouco da trajetória e justamente tentar quebrar um pouco essa barreira que as pessoas têm quando a gente fala que alguém é cientista. Sônia, primeiro queria a sua ajuda para você falar um pouquinho da sua experiência e do seu trabalho hoje no ITA, qual que é a sua área de atuação e contar para o pessoal de casa um pouco como é que a sua área está presente no nosso dia a dia. A minha área de atuação são semicondutores. Semicondutores são materiais que ficam entre os condutores e os isolantes, só que eles são fabricados de uma forma especial na qual eles podem conduzir ou não, conforme o que você desenhou, conforme você fabricou, conduzir quando você quer, como você quer. Eles são bem particulares e eles são a base de todos os dispositivos microeletrônicos que existem. Todos eles têm um semicondutor lá dentro. Atualmente, a minha área, um pouquinho antes, né, eu inventei uma técnica para produzir sensores de radiação infravermelha. Aquele sensorzinho que ficou muito na moda na pandemia para ver se você tinha febre ou não. Bom, é o mesmo que usa naquele termômetro. Não então. É o mesmo, o meu vai na cabeça do míssil. Olha.
uma vez empacotados, uma vez encapsulados, porque eles trabalham a temperatura 70 Kelvin, que é a temperatura do nitrogênio líquido, bem baixa. Uma vez encapsulados, eles vão na cabeça do míssil e é dessa forma os meus sensores veem a temperatura de 600 Kelvin, que é exatamente a temperatura do motor do avião funcionando. Então, é dessa forma que o míssil vê o avião que ele vai atacar. Deixa eu lembrar que eu trabalho para a aeronáutica, eu recebo do Ministério da Defesa, então a minha área é militar nesse momento. Já trabalhei com células solares, já trabalhei para tornar os dispositivos microeletrônicos cada vez menores. Agora a gente está num grau de tamanho que simplesmente você não consegue mais vê-los a olho nu. Então, a minha área, a minha vida inteira, trabalhei com física aplicada. Também trabalho um pouquinho com diodos orgânicos, emissores de luz, que são a base dessas telas imensas, né, que tem aí LED. OLED são esses tipos de dispositivos que dão imagem perfeita, cores perfeitíssimas. Também trabalhei um pouquinho, mas isso aí é só para ensino mesmo. Queria aproveitar também, então, para a gente ouvir do Antônio. Antônio, para que você trouxesse, né? A gente fez essa apresentação que a gente costuma fazer no começo do programa aqui, né? Um breve currículo, um resumo da sua atividade profissional hoje, mas que você se apresentasse também nesse sentido, né? Da sua área de atuação, de pesquisa e com exemplos práticos para as pessoas perceberem como isso está perto do dia a dia das pessoas. Ô, Guilherme, obrigado mais uma vez, uma boa noite a vocês, a Sônia. Fico feliz, então, em compartilhar esse momento do debate com vocês, com uma colega que também é física, eu, por coincidência, também sou físico, tá? E ambos, entendi aqui, atuamos em áreas que estão na fronteira entre a física e uma outra ciência, né? A Sônia, como ela falou, entre a física e a ciência de materiais, vamos falar assim, né? E eu sou físico, mas atuo na fronteira entre a física, a medicina e a biologia, então trabalho com biofísica, que é a gente tentar entender como que, por exemplo, uma doença pode ser tratada investigando o papel das moléculas biológicas que estão envolvidas nessa doença, né? Então, agora, durante o processo de pandemia, por exemplo, que tivemos aí, que ainda, né, estamos saindo nesse momento tão difícil, foi muito importante a contribuição dos físicos e biofísicos que trabalharam, por exemplo, estudando como que a partícula viral realizava o processo de infecção da célula do seu hospedeiro. Isso se dá, então, através da ligação, da interação entre duas moléculas, uma que está na superfície da partícula viral, outra que está na superfície da célula hospedeira. Então, a biofísica é um dos ramos da ciência que lida com o estudo desses processos de interação em moléculas, por exemplo, essas que estão envolvidas em processos infecciosos, como a COVID. Então, se a gente quiser, por exemplo, parar a infecção por um determinado patógeno, uma coisa interessante a se fazer é bloquear a entrada do patógeno na célula do hospedeiro, né? Então, isso é feito através de estudos, né, em nível molecular, que depois são estendidos, claro, para estudos em nível celular, em nível de tecido e depois do corpo humano inteiro. Então, a gente sempre tenta olhar na física de moléculas biológicas como que um determinado conjunto de moléculas responde por algum processo que depois é percebido no nível macroscópico ou no nível do ser humano, né? Então, para isso, a gente usa um conjunto de métodos experimentais e teóricos, majoritariamente da física ou da fisicoquímica, tá? Para poder, então, como eu disse, descrever o comportamento dessas moléculas biológicas. Eu acho que a questão do momento de pandemia que a gente teve expôs de maneira muito clara o quão importante é a gente investir tanto em ciência básica quanto em ciência aplicada, ou seja, para que a gente possa entender os processos da vida na sua completeza. E, Antônio, é legal a gente estar abordando isso aqui no programa, né? Porque só dessa rápida fala de vocês, esses exemplos que vocês trouxeram, a gente consegue fazer, e a partir da ajuda de vocês, esses paralelos, né? A gente ouviu da Sônia, por exemplo, né, que atua hoje na área militar, então ela falou de armamento, falou de aeronaves, mas a gente sabe, principalmente aqui no Brasil, que tem essa força também no estudo da engenharia e da ciência aeronáutica, como isso muitas vezes
vezes, coisas, tecnologias que são desenvolvidas num primeiro momento para essa área, chegam depois na locomoção do dia a dia das pessoas, na tecnologia que está na mão das pessoas, né, dentro de casa. Acho que o mesmo vale para a saúde, né, o estudo desses micro-organismos e que muitas vezes traz uma expertise para as pessoas, para a comunidade científica na necessidade de combater um agente como foi com a Covid-19 e já ter ali primeiras ideias, primeiros passos de como fazer esse trabalho. Agora, Antônio, a gente percebe que esse debate, talvez direto com a população, parece meio raro ultimamente, né? A gente está propondo, trazendo isso aqui no programa, mas a gente não viu, pelo menos durante um bom tempo com frequência, esse tipo de exposição da opinião e do trabalho das pessoas que são da comunidade científica na grande mídia, no dia a dia com as pessoas. O que aconteceu que houve, por um bom tempo, uma barreira entre o resto da sociedade e a comunidade científica? Olha, Guilherme, você tocou numa questão fundamental desse processo, então, de se fazer ciência. Então, é preciso que, ao fazer ciência, os cientistas divulguem aquilo que fazem, né? Ou seja, aqueles que nos financiam, e no Brasil a ciência, principalmente a ciência básica, é majoritariamente sustentada por contribuições da população, dos seus impostos. Então é importante essas pessoas, né, a sociedade, saber o que os cientistas fazem no Brasil e o quão importante é esse fazer ciência para o desenvolvimento do nosso país, né? Então, eu acho que os cientistas precisam entender que esse papel de comunicação com a sociedade é fundamental para publicizar os seus achados. É óbvio que isso não quer dizer que todos os cientistas individualmente têm que fazer propaganda daqueles resultados mais importantes do seu laboratório, mas as instituições que fazem ciência, que no Brasil, como eu disse, são majoritariamente públicas, né, precisam ter instrumentos para que esta informação chegue na população com uma linguagem adequada, né? Então não adianta eu ou a Sônia vimos aqui falarmos do último achado científico do nosso laboratório com linguagem técnica, porque isso não vai conseguir fazer com que as pessoas percebam a relevância daquele achado. Então as instituições precisam criar instrumentos para que isso seja feito da maneira adequada, para comunicar com a população com a linguagem adequada. Do outro lado, a população também precisa exigir, né, dos seus cientistas e dos seus tomadores de decisão que tragam essa informação para o debate nacional, né? Então, a gente não pode achar que o cientista é um cara que trabalha numa torre de marfim isolado do resto da sociedade e que ele vai ficar lá pesquisando qualquer coisa que ele quiser e que aquilo vai, então, ficar sem nenhum tipo de prestação de conta para a comunidade. Então, esse meio termo precisa ser encontrado, né? Então, precisa haver o interesse da mídia, dos tomadores de decisão e da população por ciência e precisa haver o interesse de nós, cientistas, para fazermos essa comunicação com a população, com os tomadores de decisão e com a grande mídia. Eu tenho certeza que haverá um número bastante significativo de colegas que trabalham e que fazem ciência muito interessados em poder comunicar os seus achados com esses públicos que eu mencionei, tá? Sônia, é uma espécie de um meia-culpa mesmo, tanto nosso enquanto imprensa, enquanto sociedade, mas também de parte da comunidade científica. Por muito tempo a gente viu essa aparentemente até às vezes cientistas que se dispuseram a fazer o que vocês estão fazendo aqui, de ir num programa de televisão aberta, conversar com a grande massa, tentando usar termos que sejam mais compreensíveis, às vezes até serem rotulados por parte da comunidade científica por parecer que estava diminuindo a importância daquele trabalho, daquela classe. Acho que todo mundo tem que ceder um pouquinho nesse sentido, né? Sem sombra de dúvidas. E é bem isso que o Antônio disse. Existe um problema. O lugar que a gente tem que fazer isso são para aqueles iguais a gente, nos nossos congressos. A maior parte do tempo, contar ponto para promoção profissional, contar ponto para uma série de coisas, é você ir falar para aqueles que já sabem sobre o que você vai falar. Então, você fica um tempão fazendo isso, depois você volta para dar suas aulas, fazer sua pesquisa, enfim. Quando começou esses cortes absurdos de investimento na ciência, até a USP colocou uma barraca, fez uma feira de ciências em um dos metrôs. Porque por onde que passa toda a população de São Paulo, né? Vários professores, doutores foram lá para o metrô mostrar para o pessoal, ó, gente, o que a gente faz, explicando de uma forma mais simples para esse pessoal. Ah, sim, e tem isso também.
como explicar o que você faz para a população. Imagina, por algum tempo, nem física tinha mais no ensino médio. Como é que você vai falar com esse pessoal sobre isso? Então, existe essa coisa que para nós é mais valioso falar com todo mundo naquele teu meio que todo mundo já sabe que você vai falar, que é a tua área. E depois falar com a população como é que você vai explicar o que você faz. São duas coisas bem... Acaba ficando essa, né? Tudo prêmio Nobel, nossa, ela é cientista, ela não vai conseguir falar comigo. No meu caso, eu vou muito para escolas fundamental, nível médio, escolas de primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, na faculdade. Eu falo muito com essa molecada toda para a importância do servir. Primeiro, para aqueles que estão estudando, por favor, não desistam. Para aqueles que não definiram ainda o que eles querem ser quando crescer, o que eles querem ser no futuro. Uma vez me criticaram, porque eu não sou nada agora que eu sou pequeno. Para virem para as ciências, porque a ciência, sabe, sem desenvolvimento científico não existe desenvolvimento econômico. Sem desenvolvimento econômico, acabou o país, né? A sociedade faliu, é. Então, falo com a molecadinha mais nova, venham sim para a ciência, para as meninas, né? Venham para a física, química. Bom, química e matemática também vale. E para aqueles que estão definindo, pelo amor de Deus, façam mestrado, doutorado, para ir fazer pesquisa e desenvolver, etc. E eu, sabe, falo com todo mundo, corro São Paulo, os outros estados, vou até para o exterior, ainda dizendo essas coisas para o pessoal perceber. Gente, ciência é importante sim, por favor, venham para as ciências. Então, sim, é nossa culpa de nunca não termos aberto para a população desde sempre. Um pouquinho também das TVs e tudo. Ninguém, a menos que você faça uma coisa fantástica, ninguém vai te chamar. Ninguém te chama. E se te chamam, não quer que você fale muito, por exemplo, de física. Porque quem é que vai entender o que você vai falar, né? Mas, em soma, eu acho que está todo mundo chegando num ponto comum e, sim, está todo mundo meio que abrindo, eu faço isso, com isso e tudo. O pessoal está falando, sim. Talvez com algum problema de linguagem, mas não se preocupe, nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo. Com certeza, Sônia. E eu percebo que houve, aparentemente, uma aproximação, a gente vai falar disso, principalmente no próximo bloco, que vamos explorar bastante os desafios da vida de quem está, dos pesquisadores, de quem está na comunidade científica hoje, mas me parece que a partir desse momento da pandemia houve uma aproximação pela necessidade de se falar disso. E para combater outros males, Sônia, a gente falou dessa dificuldade que por muito tempo parece estar no nosso dia a dia, nessa nossa comunicação. Agora, nos últimos tempos, a dificuldade de comunicação apareceu em outro sentido, né? A gente vê autoridades públicas, políticas, lideranças de grandes grupos indo contra a ciência em diversas vezes. Como é que vocês lidam também com esse trabalho, né? Já é uma relação difícil de estabelecer com a população e, de repente, aparecem pessoas ou indo contra a ciência ou se baseando em coisas que nem a própria ciência não terminou de desenvolver. Tentando esclarecer essas coisas para todo mundo. Tapetes quânticos. Sabe, o quântico é um negócio tão pequenininho. Um tapete quântico, o que isso significa? Você vai fazer com quântica, vai fazer... Não, quântica é uma coisa muito, para coisas muito diminutas. As fake news estão destruindo muitas das coisas que a gente desenvolveu com muita dificuldade e conseguiu chegar a resultados fantásticos. Alguma coisa já está começando a fazer, né? Eles estão começando a assinar leis e tudo para punir essas fake news. Mas, acima de tudo, temos que investir na educação. Porque se a criançada, as pessoas sabem, isso aí é besteira, tapete quântico, pelo amor de Deus. Se a educação chega lá, as fake news vão ter mais dificuldades. Porque, sabe, eu estou sabendo, eu estudei, eu vi o que aconteceu. Não, isso não existe, isso aí é mentira. O que eles estão dizendo é fake, é mentira. Então, tem que ter mais recursos para a educação, a molecada, todo mundo entrar, né, aceitar essa educação. A fake news vai morrer quando a educação for igual para todo mundo,
de boa qualidade para todo mundo, essa gente vai perder tempo tentando dizer besteira pela aí. Educação é o que tem que ser. Assim seja, Sônia. A gente quer caminhar nesse sentido e a gente também quer trazer aqui no programa e entender como a gente pode superar também outros desafios no dia a dia dos pesquisadores brasileiros. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Antes a gente faz uma rápida pausa aqui no Aparecida Debate e daqui a pouco então continua falando sobre a ciência no Brasil. Estamos de volta com o Aparecida Debate, hoje falando sobre a ciência no Brasil. Estão conosco Antônio Costa Filho, coordenador do Instituto de Estudos Avançados da USP, e também Sônia Guimarães, professora de Física Experimental no ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. A gente segue conversando agora sobre a ciência no nosso país. E, Antônio, a gente comecei a falar com a Sônia no bloco anterior sobre os desafios, né, na carreira e na caminhada mesmo de quem escolhe atuar nessa área. Aproveitando para trazer um outro tema recente, né? A gente falou sobre a pandemia da Covid-19, como ela escancarou a necessidade das pessoas saberem mais sobre esses assuntos, para, como a Sônia bem alertou, não cair em fake news, não deixar a sua opinião ser conduzida por pessoas com outras intenções. E a gente viu também nos últimos anos muitas manchetes de grandes cortes orçamentários nessa área. Queria sua ajuda para a gente tentar dimensionar para quem está em casa o quanto isso representa em atraso ou em prejuízo para o desenvolvimento científico no país. Olha, Guilherme, realmente o investimento em ciência ele é essencial para que a gente possa formar uma comunidade científica consolidada no nosso país. Na realidade, a gente tem uma comunidade científica, vamos falar assim, né? Fazer ciência no Brasil, ou ciência no Brasil, sofre ou tem similaridades com muitas das coisas que a gente encontra em qualquer outra área de atuação do ser humano no nosso país, né? Então, extremamente desigual e que carece ou sofre com quebras de políticas, se a gente não consegue ter uma política continuada de investimento em ciência e, obviamente, investimentos cada vez menores ao longo dos últimos 10 anos, você falou aí na introdução, desde 2011 ou 2012, que a gente vem experimentando um corte cada vez maior nos recursos que são destinados para a ciência no nosso país. Então, assim, não se faz ciência sem um financiamento contínuo, né? Então, o nosso país investe da ordem de 1% do seu PIB em ciência e tecnologia. Países desenvolvidos investem aí da ordem de 3%, acho que os Estados Unidos é um pouquinho mais, 3,5%, né? Porém, um objetivo nosso deveria chegar nesse patamar, né? Então, de conseguirmos ter mais recursos para ciência e tecnologia. Outro, eu acho que queria só complementar um pouquinho do que a Sônia falou antes aí sobre fake news também e de pandemia. Eu acho que a pandemia nos colocou de frente um desafio e um quadro terrível, né? Acho que nunca antes visto, pelo menos não na nossa geração, enfrentado por nossa população, né? Mas escancarou algumas coisas que o catalisou, tornou mais rápida algumas mudanças que vieram para ficar, e eu acho que essas são positivas. Uma delas, essa maneira que a gente está tendo aqui de conversar online, eu acho que todo mundo meio que aprendeu de maneira forçada ou menos forçada a lidar com essas ferramentas de conversa online. E uma outra delas, do ponto de vista científico, aprendemos o quão importante é ensinarmos para a população como que é construído o conhecimento científico, né? E aí, para nossa infeliz surpresa, descobrimos durante o processo de pandemia, por exemplo, que inclusive profissionais que deveriam ter formação científica acabam não entendendo como que aquele conhecimento que ele usa lá na ponta para tratar o paciente é produzido, né? E daí vem os fake news, né? Tá certo? Daí montam-se histórias, por exemplo, tem um artigo publicado, então a pessoa não saber que o artigo está publicado não quer dizer que aquele conhecimento está consolidado, e por aí vai, né? Então, assim, a gente precisa, claro, para fazer boa ciência, precisamos de pessoas bem formadas, pessoas bem treinadas, de infraestrutura e de grandes ideias, tá certo? E, óbvio, por baixo disso tudo, um financiamento contínuo, né? Então, não é possível se fazer ciência com cortes anuais de orçamento, né? Então, não é o fazer ciência e tecnologia. Quando eu estou falando aqui fazer ciência, eu estou incluindo ciência básica, ciência aplicada, todas as vertentes, né? Lembrando que toda ciência é humana, né? Então,
Então, a gente também tem que pensar nas ciências humanas, investimentos em ciências humanas. Então, fazer ciência não é um negócio que você desliga a chave do interruptor, não vai ter dinheiro esse ano e o próximo ano eu vou desligar, não vou pôr dinheiro. E aí daqui 2 anos eu ligo o interruptor de novo e sai todo mundo fazendo ciência de uma hora para outra. Não é assim que funciona, porque o conhecimento é produzido de maneira gradual, paulatina. A gente precisa de um processo contínuo de pesquisa e de investigação para poder chegar às conclusões do que um determinado experimento ou de experimentos, o que eles querem dizer. Então, assim, se nós não tivermos certeza de financiamento e financiamento num nível adequado, torna-se quase impossível a gente conseguir fazer ciência de qualidade, né? Isso não quer dizer que no Brasil não exista ciência de qualidade, né? Isso, os colegas aí da comunidade científica, que obviamente sabem disso, vão achar que eu estou falando besteira se eu disser que não existe. Existe muita ciência de qualidade do Brasil, mas a gente precisa, como eu disse no começo dessa minha intervenção, que essa qualidade do fazer ciência seja melhor distribuída no nosso país, né? Então, basicamente, nós estamos aqui no estado de São Paulo, num oásis de financiamento. A gente conta, assim, com uma agência estadual de financiamento que nos garante um bom nível de financiamento e, o que é mais importante, uma continuidade desse nível de financiamento, ou seja, a gente tem segurança que pode contar com esse recurso para projetos de mais longo prazo, mas isso precisa se expandir, né, para tomar o resto do país e a gente conseguir fazer ciência de maneira um pouco mais homogênea. Isso certamente se reverterá em frutos positivos para todo o país, não só para uma parcela da população, tá certo? Antônio, aproveitar só que você está falando de investimento para a gente, e claro que é importante, por isso a gente cobrar, principalmente nessa sequência de cortes que vem acontecendo, ou que pelo menos vieram acontecendo ano após ano na última década, mas também chama atenção quando a gente vê pesquisas, por exemplo, que apontam que 90%, uma estimativa que 90% do financiamento científico no Brasil hoje parte do poder público, de instituições públicas, vem das universidades. O que falta também para a gente fazer a iniciativa privada, talvez abraçar mais essa causa no país? Olha, Guilherme, a gente costuma ter um dizer que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que esse é um tremendo desafio que a gente tem à frente, né, de como fazer com que o ato de fazer ciência extrapole os muros das universidades. Então, no Brasil, diferentemente de países desenvolvidos, assim, o fazer ciência está majoritariamente centrado nas instituições públicas de ensino e pesquisa e, em boa parte, né, ou em grandíssima parte, nas universidades públicas, né, tá? Ou nos institutos tecnológicos, como é o caso do ITA, onde a Sônia atua, né? Então, e as universidades fazem, eu acho, na minha opinião, um tremendo trabalho, porque com o nível de financiamento que existe e com a carga de cobrança que é colocada, ou seja, está nas mãos das universidades e dos institutos de pesquisa produzir todo o conhecimento científico do país. Isso não é exatamente assim nos países desenvolvidos, né? A gente precisa fazer com que esse fazer ciência extrapole os muros das instituições públicas de ensino e pesquisa, né? Então, por exemplo, fazer ciência que vai virar patente com aplicação imediata, né, ou mais imediata no cotidiano das pessoas. Eu vou te dar um quadro aqui, né? Então, se você olhar aqui no Brasil, as instituições que mais depositam patentes aí nos últimos anos, no ranking dos 10 que mais depositam, eu chutaria para você aí que entre 8 e 9 são universidades ou institutos de pesquisa, e o primeiro lugar, se não me falha a memória, é a Petrobras, que também, né, de certa maneira, uma instituição pública. Então, no Brasil, o processo de depósito de patentes está centrado fortemente nas instituições de pesquisa públicas, né? Se você olhar para o mesmo dado vindo de um país como a Coreia do Sul, a gente tenta, né, usar a Coreia do Sul como modelo para várias coisas que a gente quer implementar no país. Então, na Coreia do Sul é o oposto. Da lista das 10 mais instituições que depositam patentes na Coreia do Sul, sabe quantas universidades ou instituições públicas de ensino e pesquisa tem? Nenhuma. Todas são empresas. Então, isso não quer dizer que as empresas não põem dinheiro em se ter laboratórios, por exemplo, nos seus parques de produção aqui no Brasil. Elas põem, né? Mas a maioria das empresas que têm laboratórios no Brasil, elas não fazem desenvolvimento de
não fazem pesquisa e desenvolvimento, né? P&D, que a gente costuma chamar. Eles fazem uma reprodução de conhecimento que já está por aí. Isso é ótimo, porque gera emprego, gera recursos, mas a gente precisa que essas empresas tenham centros de pesquisa e desenvolvimento no nosso país. Mas você veja, por que esse é um desafio enorme? Porque, por exemplo, multinacionais já têm os seus centros de pesquisa e desenvolvimento em outros lugares do mundo. E, obviamente, essas pessoas não querem, essas empresas não querem necessariamente vir estabelecer centros de pesquisa e desenvolvimento aqui no nosso país. Então, a gente tem que encontrar uma equação para fazer isso funcionar. E aí eu acho que esse desafio, ou esse serviço, não deve recair apenas sobre as universidades ou os institutos de pesquisa, né? Porque, obviamente, ele requer o envolvimento de outros setores da nossa sociedade, como, por exemplo, os nossos governantes, os políticos, né? Então, nós precisamos de ações que incentivem as empresas a fazerem pesquisa e desenvolvimento aqui no nosso país, assim desenvolvendo conhecimento que se reverterá para nós mesmos. Né? A gente precisa agregar valor nos nossos produtos e pararmos de sermos simplesmente exportadores de commodities. Senão é isso que nós vamos ser para o resto da vida, né? Acho que um outro ponto que a gente quer abordar no programa hoje, a gente falou e ouviu do Antônio muito bem essa questão e essa necessidade de mudanças e de políticas que ajudem a estruturar esse financiamento científico no Brasil, mas também a gente precisa de políticas que ajudem a incentivar todas as pessoas a chegarem nesse meio. Sônia, você, vou juntar até duas perguntas em uma. Você, enquanto mulher e pessoa negra, no ambiente majoritariamente masculino e de pessoas brancas, como é que você consegue resumir para a gente as barreiras que você enfrentou? E queria saber de você hoje em dia, em 2023, você ainda vê muitas dessas barreiras ou esse cenário tem mudado? Tem mudado, sim. Minha vida começou Bom, eu acabei de fazer 30 anos de ITA, então, quantos anos você tem? Você não era nem nascido. Eu tenho 26, Você não era nem nascido e eu já estava trabalhando no ITA. O que eu passei no passado, o que está acontecendo agora, em 2019 começaram as cotas raciais dentro do ITA, então as coisas mudaram sim. Mas deixa eu falar um pouquinho dessa pergunta que você fez para ele, deixa eu responder, aproveite. Porque eu estou me preparando para um concurso, então estou com isso na ponta da língua. A lei da informática não pega todas as ciências, sinto muito, mas o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação criou há alguns anos atrás, 12, a lei da informática. Então, todas as empresas que produzem dispositivos eletrônicos, nanoeletrônicos, enfim, se eles quiserem ter qualquer coisa aqui no Brasil, eles têm que investir um certo percentual, 1, 2, 3, 4, 5%, em pesquisa no país. Aí eles têm vantagens de impostos fiscais. E esse dinheiro é depositado em algum lugar dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia. E, por exemplo, agora, no finzinho de 2022, existiam 650 milhões de reais só para investir em pesquisas de informática, comunicação, internet das coisas, celulares, saúde. Só para a educação são 436 milhões. Se você tem alguma ideia para ensinar a criançada, fundamental, médio, universitário, enfim, todas essas coisas, internet das coisas, qualquer coisa sobre celular, qualquer coisa de microeletrônica, de tecnologia da informação, você tem esse recurso lá. Você só tem que ter esse projeto bem estruturado, o dinheiro está lá, você não precisa nem ficar fazendo licitação, sabe? É um negócio, sabe? Essa pergunta que você fez já tem para a tecnologia da informação e comunicação, que é a lei da informática, que agora ela tem um nome lindo. Mas, em soma, isso já existe um mundo de dinheiro em algum lugar. Aliás, esse ano parece que já foi para 900, 650, já começou para 900 em 2023. Então, dinheiro existe, um recurso enorme, você tem que ter um belo de um projeto, existe 18 centrais de pesquisa trabalhando com esse recurso, então você pode entrar em contato com esses centrais de pesquisas, mas, em soma, para essa área, né, que ainda são semicondutores, que já é um pouco mais a minha área, esse recurso existe. Bom, a minha vida no ITA é a pior coisa que você poderia imaginar. A primeira mulher a dar aula no departamento de física, a primeira mulher, e, além de tudo, negra, E entrar no ITA é muito complicado. Agora está indo para 150, 160 e pouquinhas pessoas, mas com 10 mil candidatos. Quer dizer, entrar no ITA não é fácil.
Aí você entra no ITA com essa dificuldade toda. No segundo semestre do primeiro ano, você vai encontrar essa pessoinha aqui para dar aula de física experimental. Isso eu já falei uma vez e fui extremamente condenada, mas presta atenção, já que é tão difícil, qual é a classe social da maioria ESMA? Não são de todos os meus alunos, 30% não são assim, mas qual é a classe social desse pessoal? Como eles me veem? Que tipo de gente que eles já viram na vida deles igual a mim? E chega dentro do ITA, com toda a dificuldade que foi para entrar, e tem uma pessoinha como eu para dar aula. Oh my God, não, está errado, isso aqui não é o lugar dela. Passei poucas e boas, 2019 começaram as cotas, e no ano retrasado entrou no ITA a Bruna. A Bruna conseguiu o meu WhatsApp com a minha aconselhada e ela ligou para mim, professora, eu preciso muito te conhecer pessoalmente. Eu assisti uma tua palestra e você disse que eu poderia estar onde eu quisesse. Olha eu aqui no ITA, negra, os pais nunca fizeram universidade, a mãe trabalha numa fábrica de uniformes militares, o pai trabalha num buffet, minha mãe me manteve na faculdade por causa de um buffet de festas. Então, as coisas estão mudando, Em 30 anos de ITA, eu nunca tinha entrado no H8. A Bruna me levou, me apresentou em todos os lugares. Algumas semanas atrás, teve a Semana da Arte do ITA. Uma aluna do ITA morreu muito cedo. Era aluna do ITA, eu diria que ela estava no segundo ano ainda. E, pum, faleceu. Então, eles criaram a Semana da Arte, e bem naquela Semana da Arte, famosa Semana da Arte. Aí, eles criaram a Semana da Arte em homenagem a ela. Teve teatro, teve exposição de artes, teve pagodinho no ITA. E eu estava lá no H8 vendo tudo isso. Quer dizer, 30 anos de ITA, entrei no H8, que é onde os meninos e as meninas moram, pela primeira vez agora, depois de 30 anos. Então, sim, passei maus bocados, passo até hoje, tá? Ainda eles acham que aquele lugar não é meu, mas não, agora tem aluno entrando que acha que sim, por favor, professora. Recebi um recadinho num relatório. Professora, é uma honra ser tua aluna e nós estamos muito orgulhosos de estudar com você. Imagino que isso vale mais do que eu podia ter me coisa. aposentado em 2019. Fiquei por causa das cotas. Sim. Valeu. Só a Bruna sozinha já valeu. Perfeito. E, Sônia, você tocou num ponto legal que a gente quer falar também no começo da sua fala, dando gancho para o que o Antônio trouxe para a gente, contribuição, que é esse trabalho com as crianças, esse trabalho nas escolas. E a gente quer falar disso aqui no Aparecida Debate no próximo bloco. Então, não sai daí, a gente faz mais uma rápida pausa e daqui a pouco a gente continua falando sobre o trabalho científico. Volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre a ciência no Brasil. E agora a gente vai te mostrar uma reportagem que a nossa amiga Rafaela Lourenço preparou para mostrar como é importante e necessário esse trabalho de deixar as pessoas interessadas pela ciência, mas desde a infância, viu? Vamos conferir. Olhos bem atentos para não perder nenhum detalhe nos momentos de descobertas e aprendizado com o meio ambiente e o mundo animal. Tem sido desta forma com o projeto Pequeno Cientista, que constrói o letramento científico de crianças e adolescentes desde 2008 em Taubaté, no interior de São Paulo. Até o momento, 15 escolas públicas municipais do ensino infantil e fundamental já receberam as atividades. Então, esse projeto nosso ele tem o principal objetivo de desenvolver o pensamento científico, né, e conscientização do meio ambiente, de outras componentes importantes relacionadas à natureza para as crianças e jovens adolescentes. A gente tem um conjunto de estudantes de graduação de diferentes cursos e esses estudantes de graduação, eles são os protagonistas do nosso projeto, né? Eles vão desenvolvendo as atividades nas escolas presencialmente. Então, a gente tem toda uma dinâmica de atividades que a gente vai desenvolvendo. A partir do momento que a gente vai na escola, vê a realidade que aquela escola vive, se tem ambiente, se tem área verde, se tem jardim, para a gente desenvolver atividades em ambientes externos. E a partir dessa primeira visitação, onde a gente apresenta a escola para os coordenadores, para os diretores, a gente tem a oportunidade de desenvolver todo um plano de ensino
para ser realizado ao longo de 2, 3 meses nessas escolas em atendimentos semanais. Segundo o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Fiocruz, uma pesquisa realizada em 2019 mostrou que 70% dos jovens têm interesse em ciência e tecnologia. O percentual é maior do que em esportes, que foi citado por 62% dos entrevistados, ficando atrás apenas do meio ambiente, que teve 80%. Na realidade de Taubaté, o coordenador do Pequeno Cientista nos explica que 8 bolsistas seguem com diferentes abordagens e estratégias para tornar as atividades mais atrativas, de acordo com a particularidade das unidades de ensino. Um exemplo, né, a gente faz uma atividade que é a atividade de visita ao jardim, que é uma atividade que tem como principal objetivo estimular a capacidade de visão das crianças. Então a criança ela vai, a gente fornece as lupas, outros materiais, explica como que uma lupa funciona para a criança, dá uma lupa na mãozinha de cada um e eles vão explorar o jardim. Então eles começam a observar as folhas, os animais e começam a ter uma visão diferente. E aí nessa faixa etária é a faixa etária do porquê. Aí eles veem um inseto e falam, professor, por que ele é dessa cor? Por que ele é vermelho e esse é verde? E aí, em vez da gente dar resposta, a gente questiona, por que você acha que é assim? Entre as atividades e brincadeiras, os alunos conhecem os animais e entendem as diferenças de vertebrados e invertebrados, com exemplos do dia a dia. Uma troca rica de conteúdo para as crianças e para a equipe, que segue com os estudos. Parece que a gente aprende mais com eles do que ensina, né? Porque a gente planta essa sementinha neles, né, de descobrir, ainda mais na fase que a gente pega crianças tanto pequenas quanto grandes. Eu digo na educação infantil, quando a gente trabalha com crianças, eles já estão naquela fase de curiosidade, de perguntas, questionamentos. Então a gente instiga mais isso neles ainda. Luiz Fernando cursa licenciatura em Biologia e está no projeto há 2 anos. Ele conta que o programa, além de o auxiliar com a comunicação, também é uma forma de inclusão, abrangendo todos os públicos. A cada 2 anos já foi muitas experiências, mas uma que me marcou muito foi na última escola que a gente atuou, onde a gente tinha um aluno que ele tinha deficiência auditiva, só que ele demorou um pouco para ser diagnosticado. E nisso, ele estava naquela fase de aprender a falar as palavras ainda. Então, muita coisa ele não conseguia falar. E a professora falou que ele sempre teve muita curiosidade, tipo, no jardim, nas coisas, ele chegava perto dos insetos, só que ele não falava. Daí a gente teve a atividade de invertebrados, que a gente levou uma aranha, e ele começou a falar aranha, aranha, que ele saiu gritando. E, tipo, ele ficou apaixonado pelo projeto. Na semana seguinte, ele tava com roupa do Homem-Aranha, tudo. Tinha uma criança que ela era bem quietinha e eu gostava muito eu queria meio que chegar ela, né, aprender, a interagir ali. E eu fiquei muito feliz que eu consegui fazer ela interagir, brincar, aprender mesmo, sabe? Ter contato com a ciência desse jeito. Foi um momento bem marcante. A gente leva uma série de animais para as crianças verem e aí acaba aguçando muito a curiosidade deles, porque eles veem animais fixados que provavelmente não é do cotidiano daquele aluno, né? Então, por exemplo, répteis, anfíbios, né? Morcego, e aí o que acontece? Já remete para o super-herói, o Batman, então acaba virando uma festa para a gente também. Diferença que isso vai fazer na vida dessas crianças, mesmo para aquelas que não sigam nessa área. Né, Antônio? Importante esse tipo de trabalho. A gente mostrou um exemplo e Deus queira que existam tantos outros pelo Brasil para mostrar para essa criançada já a importância que é possível fazer uma caminhada legal dentro da atuação científica, né? Pois é, Guilherme, assim, o ensino de ciências, o desenvolvimento de um pensamento científico, racional, baseado em evidências, ele serve não só para aquele jovem, e o futuro de tudo é o jovem, claro, né? E ciência não é nenhuma exceção a essa regra. Ele serve para que a gente crie não apenas uma excelente geração de futuros cientistas, mas também para que a gente crie uma excelente geração de futuros cidadãos. Então, eu não consigo imaginar que a gente vai ter uma pessoa, um cidadão que exerça de maneira completa a sua cidadania, sem que ele tenha tido educação
e acesso ao conhecimento da maneira adequada, né? Então, as iniciativas como essa que vocês mostraram no vídeo são fundamentais para que a gente identifique não só aqueles que vão ser cientistas ou despertar o interesse pela ciência, mas também despertar o interesse pela ciência naqueles que não vão ser cientistas, que vão ser a maioria das pessoas, né? E para elas é que vão, por exemplo, financiar a ciência que a gente faz e entender isso que eles estão financiando, né? É legal, né, Sônia, a gente mostrar isso. Eu costumo falar, a minha ciência favorita é falar do meu filho. Eu tenho um pequeno de 6 anos em casa e ele é extremamente interessado, principalmente por biologia, por aqueles vídeos de experiências. E eu vejo que quando eles são pequenos, como com quase tudo que a gente quer ensinar para eles, é mais fácil a gente moldar isso, né? Mostrar que a área é legal, mostrar que o conhecimento científico é importante. Eu aplauso essa atividade deles maravilhosa. Sim, nessa idade o cérebro está Existe um estudo que desde 3 anos de idade as coisas estão se organizando no cérebro das crianças todas. E aprender em todo esse período é maravilhoso, é o melhor período no qual ela vai aprender muito mais rapidamente. Inclusive, existem estudos de crianças pequenas que estão aprendendo a falar, escrever e que já conseguem fazer códigos de computação. Porque é simples, é natural, é simples, não é aquela coisa que você precisa ser doutor em computação para escrever um programa de computação. Não. Para codificar, para fazer aqueles códigozinhos para esses dispositivos eletrônicos mais simples, uma criança pequena consegue fazer. Mesmo esses códigos para programas de joguinho de videogame, aqueles que são malucos por videogame, eles já têm tudo na cabeça como fazer um outro vídeo, como fazer um outro jogo. Criança, pequeno, novo, não precisa estar na faculdade. Por favor, entre na faculdade para aprender essas coisas, para criar mais coisa. Mas o código é extremamente simples. Para codificar, para fazer um programa funcionar, é extremamente simples. Então, sim, e tomara que teu filho venha para ciências ou mesmo para tecnologia, porque ele já está pronto. Você percebe que ele já está pronto? É só ele querer. Pelo amor de Deus, deixa eu brincar e tudo mais. Claro. Mas não deixa de ser uma brincadeira muitas vezes também, né, nessa idade. Exato. E é legal, que bonito a gente poder ver esse exemplo e que a gente também consiga, através, né, e a partir desse nosso debate nessa semana, a gente incentivar outros professores, outras escolas, outras instituições e principalmente outras famílias, né? Tem muita família que acompanha a gente, pai, mãe, avô e avó, que você consiga encontrar ao seu redor alguma maneira, ou algum profissional, alguma instituição, para quem sabe já começar a despertar isso na criança que tem aí na sua casa, porque como a Sônia disse, como o Antônio frisou muito bem aqui, nas duas e as duas coisas são ótimas. Ou você vai formar um ótimo cientista, ou vai formar um cidadão que entende por que a ciência é importante e que vai ajudar a gente a derrubar essas barreiras que por muito tempo nos deixaram distantes desses pesquisadores e dessas pessoas que têm um papel tão importante na nossa sociedade. Assim a gente encerra o Aparecida Debate dessa semana, mas não sem antes agradecer imensamente a participação dos nossos convidados aqui. Quero agradecer primeiramente a participação do Antônio Costa Filho, ele que é coordenador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Diferente do que dissemos lá no começo, fazer uma correção aqui, Antônio. Doutor pela USP e com parte do desenvolvimento do seu doutorado feito nos Estados Unidos. E ele também é autor de mais de 50 artigos em revistas acadêmicas portuguesas e internacionais. Antônio, obrigado, viu, pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso espaço na TV Aparecida. E também agradeço a participação da Sônia Guimarães, esteve aqui presencialmente conosco em nosso estúdio. Ela que é a primeira mulher preta no Brasil a ser doutora em Física e atua como professora de Física Experimental no ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Faz parte também da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Sônia, boa noite, viu? Seja sempre bem-vinda, aqui a casa é sua. E, claro, o meu agradecimento especial a você que nos acompanhou, sempre deixando aquele convite, viu? Se você quiser rever esse nosso programa ou até mesmo compartilhar com seus familiares ou amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube, nesse link que está aparecendo aqui na tela, ó. E não se esqueça, se você quer dar uma sugestão para a gente ou ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui no jornalismo da TV de Nossa Senhora, acesse o nosso Instagram, é o @jornalismo TV Aparecida. Lá você consegue mandar a sua
sua mensagem, mandar sua opinião sobre o programa e também mandar sua sugestão de tema, por que não? A gente fica à espera do seu contato, tá bom? Mais uma vez, meu agradecimento a você que nos fez companhia nessa noite. Obrigado por mais uma terça-feira. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.